Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Hoje, 1º de outubro de 2021, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar e nos fortalecer. Quero pedir a você que escute as duas anteriores. Os dois últimos vídeos eu tenho falado sobre Jesus está voltando, o Rei está voltando, 1 e 2, e hoje o Rei está voltando, 3. Escute as 3 palavras, vai edificar você. Quero agradecer a todos que têm comentado no canal. Se você ainda não está comentando, quero pedir, comente aí no canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, isso ajuda o nosso crescimento. E também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados estão aqui na descrição do vídeo, a chave do Pix, os dados da conta, você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Olha a advertência do apóstolo Paulo. Foge também destes. Queridos, o texto aqui diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Difíceis, do grego chalepos, que significa difícil de tolerar, preocupante, perigoso, duro, feroz, selvagem. E essa expressão, últimos dias, do grego emera, do último dia. Um dos significados é do último dia desta presente era, o dia em que Cristo voltará do céu, ressuscitará os mortos, levará a cabo o julgamento final e estabelecerá o seu reino de forma plena. E essa expressão, últimos dias, é usada várias vezes no Novo Testamento, por diferentes escritores. E aqui, nesse texto que eu li, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias, tempos difíceis sobrevirão. Até parece que o apóstolo Paulo ele está vivendo em nosso tempo e reparando em tudo o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Tempos difíceis são um sinal de que a vinda de Jesus está próxima. Jesus também fala dos últimos dias no Evangelho de Lucas, em Lucas 21, versículo 25. Ele nos mostra sinal dos tempos. Ele diz lá a partir do versículo 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Eu posso afirmar, querido, com toda certeza, que as nações, principalmente os cristãos, estão em angústia nesses dias que estamos vivendo. Mas isso é apenas um sinal de que nós estamos vivendo os últimos dias. Em Mateus capítulo 24, Jesus nos deu alguns outros sinais relatando o final dos tempos. Mateus 24, do versículo 6 ao 13, diz assim: E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus falando. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está dizendo aqui que haveria um aumento de guerras e de desastres naturais. Mas ele também disse para não nos assustarmos quando víssemos essas coisas acontecerem, porque ainda não é o fim. Todas essas coisas são apenas o princípio das dores, é o sinal de que o fim está aproximando. Então, querido, quando nós olhamos para essas coisas que estão acontecendo no mundo, a gente vê que a vinda de Jesus está próxima. Mateus 24, no versículo 33 e 34, Jesus diz: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele, Jesus, está próximo, ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando Jesus disse essa geração, querido, ele estava falando sobre a geração que estaria na terra quando essas coisas acontecessem. Ele estava falando sobre a geração presente. Portanto, queridos, saiba que o tempo da volta de Jesus está próximo. Os sinais estão todos apontando para a vinda do Senhor Jesus. Agora nós podemos ver em muitas epístolas o que Paulo escreveu, que a igreja primitiva estava esperando Jesus voltar a qualquer momento. Nós simplesmente vimos em Mateus 24 que Jesus disse que ele estava voltando novamente. E quando Jesus ascendeu ao céu, 2 homens vestidos de branco, anjos, claro, né? Evidentemente eram anjos, disseram, lá em Atos capítulo 1, do versículo 9 a 11, eles disseram assim, deixa eu pegar aqui na Bíblia. Atos 1, 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém, queridos? Mas havia, naquele tempo, alguns escarnecedores que diziam: não aconteceu ainda, Jesus não voltou, o povo fala que Jesus vai voltar, mas não voltou. Então Pedro se referiu a isso em uma das suas epístolas para a igreja. Ele disse: eu estou despertando com lembranças a vossa mente esclarecida, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, vocês podem ter certeza, Jesus está voltando. Olha o que Pedro diz em segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, ou zombadores com a sua zombaria, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo todo, o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, aqui está falando do tempo de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Como temos visto que nos dias de hoje, milhares e milhares de pessoas que são escarnecedoras, zombadoras de Deus, zombadoras da palavra, zombadoras de Jesus, zombadoras dos crentes, escarnecedores esses que não creem na volta do Senhor Jesus Cristo, não, aliás, eles não creem na palavra de Deus.
e, portanto, muito menos na volta do Senhor Jesus, e até chegam a zombar. E a imagem nos dá, e a Bíblia nos dá uma imagem dessas pessoas. Em 2 Pedro, que eu li, no versículo 3 e 4, diz: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões ou os seus desejos. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nestes últimos dias, querido, escarnecedores andarão segundo as suas próprias paixões ou desejos. Eles são apenas outro sinal do fim dos tempos. Essa zombaria toda é apenas mais um sinal. Veja, se você não crê que Jesus está voltando, então não faz diferença nenhuma para você como você vive. Se você não crê em Jesus e que Ele está voltando para resgatar a sua igreja, para você tudo continua do mesmo jeito. Mas quando você sabe que Jesus está voltando, quando você crê na palavra, quando você crê em Jesus Cristo e você sabe que Ele está voltando, a esperança da vinda de Jesus afetará a forma como você vive hoje. A Bíblia diz que todo homem que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, em 1 João capítulo 3:3. A esperança da vida de Jesus é uma esperança purificadora. Faz com que você purifique a sua vida. Faz com que você se santifique cada dia mais, esperando a qualquer momento, de uma forma inesperada, sem avisos, o momento quando seremos arrebatados dessa terra, para nos encontrar com o nosso Senhor nas nuvens, para celebrar as bodas do Cordeiro. Mas ainda, querido, há pessoas que andam segundo as suas próprias paixões, os seus próprios desejos, e dizem: aonde está a promessa da sua vinda? Bem, é certo que essas pessoas não estão na palavra, querido, e elas não estão prestando atenção aos sinais, porque cada sinal aponta para a vinda de Jesus, e a vinda de Jesus é iminente. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, filhos do Deus Altíssimo, nascidos de novo pela redenção que há no sangue de Jesus, aguardamos dos céus o seu Filho amado, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Nos tempos de Noé, querido, o mundo foi avisado do dilúvio durante 100 anos, mas não creu. Hoje o mundo está sendo avisado há séculos. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Não existe ninguém que vá chegar diante de Deus e vai dizer: eu não ouvi falar da volta do Senhor Jesus, eu não ouvi falar do amor de Deus, eu não ouvi falar da redenção no sangue de Jesus. Todos ouviram de uma forma ou de outra, querido. Nós, porém, a igreja, temos a consciência de que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo de carne, para ser igual ao corpo da sua glória, num corpo glorificado, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Por último, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 8 a 11, nós, porém, queridos, a igreja, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que nós, quer vigiemos, estejamos vivos, quer durmamos ou estejamos mortos em Cristo, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5, do 8 a 11. Querido, quero terminar fazendo um apelo a você. Se você ainda não tomou consciência que os tempos, o fim dos tempos está próximo, Jesus está voltando, você precisa hoje entender que você já está perdoado por Deus. Os seus pecados já foram pagos, o castigo dos seus pecados já foram pagos ali na cruz do Calvário por Jesus Cristo. O que você precisa hoje é apenas crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, recebendo este dom de Deus que é a salvação, mediante o sacrifício de Jesus. Não é mediante o meu mérito, não é mediante as minhas obras, porque por obras ninguém vai ser salvo, querido, mas mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Hoje, faça essa oração: Senhor,
eu recebo o Senhor Jesus como o meu Senhor e Salvador. Eu creio que naquela cruz, Ele não morreu pelos pecados dele porque Ele não tinha pecado, mas Ele morreu pelos meus pecados. E eu reconheço Jesus hoje. Creio no Senhor Jesus, reconheço Jesus como meu substituto naquela cruz. E o confesso como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Faça essa oração. Repita isso. Eu creio no Senhor Jesus. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele pagou o preço da minha redenção naquela cruz. Ele estava ali na cruz me representando, me substituindo. E hoje, a minha vida é do Senhor Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo, por esta palavra. Pai, eu abençoo cada um que está assistindo. Que essa palavra seja uma palavra de salvação, de redenção para todos aqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo todos que estão assistindo e todos da família Vida Plena Ministério Internacional, com paz, saúde, alegria, prosperidade e salvação em Cristo Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, até a próxima. Compartilhe este vídeo, compartilhe os 3 vídeos que estão aí na sua tela. Jesus, o Rei está voltando, e até a próxima. Fiquem na paz.